Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar sobre direito penal. Esse é um mapa mental que eu usava quando eu fiz o concurso, lá em 2017. Então aqui eu coloquei os crimes praticados por funcionário público contra a administração geral. Se você vê no CPP, ele tem vários tipos de crime, mas ele tem classificações. Esses aqui são os praticados por funcionários públicos, tá? É diferente dos crimes praticados por outras pessoas, por qualquer pessoa que não seja funcionário. Cada um tem uma tipologia, né? Então aqui, ó, primeiro, o que é funcionário público? É aquele que atua no serviço público, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração. Então, quando você vê uma pergunta, não recebeu nada por isso, fez serviço voluntário, independente disso, é considerado funcionário público. E aí, aqueles que trabalham também em entidade paraestatal, conveniada, contratada, prestadora de atividade típica da administração pública também são considerados funcionários públicos, tá? E para os funcionários públicos, esses crimes aqui, eles são aumentados de 1/3 para os cargos em comissão, função de direção ou assessoramento. Então, cargos em comissão aumenta a pena em 1/3, tá? Então nós temos aí o crime de peculato. São 3 tipos de peculato. Então eu só coloquei o verbo porque as questões começou com esse verbo apropriar ou desviar, você já sabe que é peculato. Muitas vezes não precisa nem ler o resto da alternativa, você já sabe que é peculato. E aí para o peculato a pena é de reclusão de 2 a 12 anos mais multa. E nós temos o peculato culposo. Então é aquele funcionário que concorre culposamente para a apropriação ou desvio de alguma coisa. E aí tem uma diferença aqui, porque no peculato culposo a pena ela é menor, em vez de reclusão é detenção de 3 meses a 1 ano. Então eu coloquei essa pena para perceber a diferença, porque nas questões do tribunal não caem quais as penas. Pelo menos até hoje eu não vi questão desse jeito, perguntando qual a pena. Eu vejo mais para concurso da Polícia Federal, aí sim tem que decorar Polícia Federal, Polícia Civil, da Polícia em geral, aí você tem que decorar a pena. Mas para o tribunal não precisa decorar a pena, mas é bom você verificar quando que diminui, quando que uma pena é maior. Então você apropriou, se você roubou aquele objeto, a pena é de reclusão, mas se você só concorreu para que alguém roubasse aquilo, foi descuidado e deixou lá em cima, a pena é detenção. E aí tem outra observação: se tiver a reparação do dano antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, não vai pagar essa pena de detenção. Mas se for depois da sentença irrecorrível, reduz na metade a pena. O que é sentença irrecorrível? Vai ter a sentença, aí vai ter o prazo para entrar com a apelação, entrar com os recursos. Depois que acabou esses prazos e não tem mais como recorrer, transitou em julgado, aí é a sentença irrecorrível, não dá mais para recorrer, tá bom? O outro peculato é mediante erro de outrem, né? Apropriar-se por erro de outrem. Ou seja, alguém foi lá e pagou um valor a mais, e você viu que a pessoa pagou um a mais, mas você foi lá e pegou aquele valor a mais para você, e isso é peculato mediante erro de outrem, e aí a pena é reclusão, porque você está se apropriando, então é uma reclusão, só o culposo que vai ser detenção. E nós temos outros crimes, como a concussão, exigir em razão da função. Então, nesse você tem que estar na função, exigir em razão da sua função, falar assim, não, eu sou escrevente e eu quero que você me pague X para fazer alguma coisa no seu processo. Então, você está em razão da sua função exigindo alguma coisa. Esse é o crime de concussão. Então, decore esse verbo. Exigir é concussão. Reclusão de 2 a 8 anos mais multa.
Nós temos o excesso da exação, ou seja, é exigir tributo ou contribuição social indevido. Então, não é só exigir, né, que nem é na concussão, é também exigir, mas nesse caso, o excesso da exação é exigir um tributo ou uma contribuição social que você sabe que é indevido. Ou empregar por meio vexatório ou gravoso. Ou emprega esse tributo aí por meio vexatório ou gravoso. Reclusão de 3 a 8 anos mais multa. E essa observação aqui é o que cai na prova, tá? Também, se funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, a pena é maior, é reclusão de 2 anos a 12 meses. Então, assim, eles não vão perguntar qual a pena, mas eles vão perguntar se a pena é aumentada ou não, entendeu? Corrupção passiva, e aí é diferente de corrupção ativa, tá? A corrupção passiva, ela é praticada por funcionário público. A corrupção ativa, ela é praticada por pessoas normais, pessoas que não têm um cargo público. Todos somos normais, né? Mas pessoas que não têm um cargo público, corrupção ativa. Então, o que é corrupção passiva, que é praticado por funcionário público? É solicitar, receber ou aceitar vantagem. E nós temos duas observações. A pena ela é aumentada de 1/3 se o funcionário retarda, deixa de praticar ou pratica ato em razão dessa vantagem. Então, não é só deixar de praticar ou praticar, também é retardar, tá? E outra coisa, se o funcionário faz isso cedendo pedido ou influência de outrem, a pena é menor, é detenção de 3 meses a 1 ano e não reclusão de 2 a 12 anos, como é a pena da corrupção passiva. Então, tem duas diferenças. Aumenta a pena em 1/3 se o funcionário ele retardar, deixar de praticar ou praticar em razão dessa vantagem, e diminui essa pena se ele fez isso cedendo a pedido ou influência de outra pessoa, tá? Vamos aqui para baixo, prevaricação. Então, você decora o verbo retardar ou deixar de praticar ato por interesse ou sentimento pessoal. Percebe que lá na corrupção passiva a pena é aumentada se você retardar, deixar de praticar ou praticar em razão da vantagem. Aqui também tem retardar ou deixar de praticar, mas o motivo aqui é por interesse ou sentimento pessoal. Então aí já é um crime de prevaricação. Então é isso que a gente tem que ir decorando. Nós temos aqui em cima a condescendência criminosa, e aí você decora que é por indulgência. Então tem lá, por indulgência é condescendência criminosa, tá? E ambos a pena é detenção. A condescendência criminosa, que é por indulgência, é uma detenção de 15 dias a 1 mês e multa, e lá na prevaricação, que é por interesse ou sentimento pessoal, é detenção de 3 meses a 1 ano. Prevaricação, a gente tem mais um artigo, o artigo 319A, que fala: deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever e vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, isso também é um crime de prevaricação, e a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Então, quando tiver uma alternativa perguntando de diretor da penitenciária que deixou o preso usar o celular, é prevaricação, tá? Já vi questão assim, então por isso que eu queria completar aqui esse mapa mental. Advocacia administrativa. Então, aqui é patrocinar, ou seja, você intervir em favor de outras pessoas, isso é advocacia administrativa. É detenção de 1 a 3 meses, e se o interesse é ilegítimo, a pena ela é maior, é detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Então decora isso, advocacia administrativa, patrocinar. Então, se você ir lá e patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, aí
é advocacia administrativa. E se o interesse for ilegítimo, a pena é um pouco maior. Ainda é detenção, mas ela é um pouco maior. Vamos lá. Inserção de dados falsos no sistema de informação. E nós temos aí a inserção e nós temos o outro que é a modificação não autorizada, tá? Então, se você inserir algo no sistema de informação que é falso, esse é o crime. E o funcionário público autorizado com fim de obter vantagem ou causar dano. Então tem que ser isso, tem que ser uma inserção por funcionário público de dados falsos, tá? Que com fim de obter vantagem ou causar danos. E nós temos aqui a modificação não autorizada. Então, você não foi autorizado a fazer aquela modificação. Então, perceba que vai ser diferente a pena. Aqui é detenção. Lá na inserção de dados falsos, você foi lá como funcionário, prevalecendo-se do cargo de funcionário, do sistema que você tem, você inseriu dados falsos, a pena é reclusão de 2 a 12 anos mais multa. Agora, se você só modificou sem uma autorização, aí a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. E funcionário sem autorização. A pena ela é aumentada de 1/3 até metade se resulta de dano à administração ou ao administrado. Então, não é só dano para a administração pública, mas também para o administrado, para aquela pessoa que você causou dano. A pena ela vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Na maioria dos outros é só aumentado 1/3, nessa é até a metade, então é bom decorar isso. Além daqueles ali que são os que mais caem, nós temos esses outros aqui. Então vamos lá, nós temos o extravio e sonegação ou inutilização de livro ou documento. Esse crime ele tem que ser por dolo e quem tem a guarda em razão do cargo. E aí é de reclusão de 1 a 4 anos. Então, extraviou, sonegou ou inutilizou um livro ou um documento por dolo, que você tem a guarda em razão daquele cargo, esse é o crime de extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Outro, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Aí a pena é menor, é detenção de 1 a 3 meses ou multas e também é por dolo, tá? Esse crime. Violência arbitrária. Pela função ou a pretexto de exercer essa função, você comete a violência contra uma pessoa, é o crime de violência arbitrária. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena de violência. Abandono da função. E isso daqui já caiu em prova, principalmente na faixa da fronteira, tá? Então não cai a pena, cai se ela aumenta ou diminui. Abandono da função. Fora dos casos permitidos em lei, se você abandonar a sua função, abandonar o seu posto, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. E se isso resulta prejuízo para a administração, a sua pena é maior. E se for na faixa da fronteira, a pena é maior ainda. Então, aquelas pessoas que trabalham na faixa da fronteira, como policial federal, se eles abandonarem o seu posto de trabalho, a pena é maior ainda. Isso cai em prova, abandono da função, tá? Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Então, se você entra em exercício antes da sua posse ou se você prolonga, mesmo depois de ter sido destituído do cargo, é um crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, antes de satisfeitas as obrigações legais ou continuar sem autorização. É um crime, é uma pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, tá? Então, veja que aí é ou multa e não e multa, tá?
Violação de sigilo funcional. Nós, como escreventes, que vocês serão futuros escreventes, tem que manter o sigilo funcional. Então, o que é o crime de violação de sigilo funcional? Se você revelar um fato, emprestar sua senha, utilizar indevidamente o acesso, isso é o crime de violação de sigilo funcional. E se resultar dano, a pena ela é maior. Em vez de detenção, é reclusão. Então, fica atento a isso. Outro crime, violação do sigilo de proposta de concorrência. Então, se devassar ou proporcionar a terceiro o ensejo de defassá-lo, é um crime de violação do sigilo de proposta de concorrência. E a pena é detenção. Aqui também a pena é aumentada de 1/3 se for praticado por pessoas que têm cargos de comissão, função, de direção e assessoramento, tá bom? Gente, os crimes praticados por funcionários públicos são esses. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos que vamos, compartilha aí com seus amigos. Esse foi um vídeo sobre o direito penal do artigo 312 até o artigo 327, tá? Espero ter ajudado vocês. Vamos que vamos aí para gabaritar a legislação nesse concurso do TJ e até o próximo vídeo.